Olá, alunos, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje estou dando uma passadinha aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a dívida externa brasileira. Esse tema foi um tema que, na verdade, surgiu um questionamento lá no blog. Infelizmente, a pessoa não se identificou. Ficaria muito feliz em ter dado uma nota de participação, que é um tema realmente muito interessante. Que, claro, a gente ainda não terminou de falar sobre a industrialização na década de 90. Mas é interessante quando a gente escuta falar sobre dívida externa, a gente entender como que essa dívida funciona e se de fato o Brasil ele pagou essa dívida ou não, né? Em que pé que o negócio tá? Porque muitas vezes a gente fica com essa dúvida, né? Nossa, mas será que o Brasil quitou a dívida ou será que não quitou? Bom, primeiro a gente tem que entender a origem da dívida externa brasileira, né? E quando a gente pensa na dívida externa brasileira, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para um dos momentos aí mais importantes, né, da história do nosso país, que foi, na verdade, a nossa independência. Independência bem entre aspas, né? Eu não sou professor de história, né, não quero estabelecer um juízo de valor, mas gente, o processo de independência brasileiro ele foi, antes de mais nada, negociado. Não houve, de fato, aí uma independência ou morte. Eu queria que tivesse ocorrido isso, né? Ah, vamos para a guerra. De fato, não ocorreu. E de fato, os portugueses eles só aceitam a independência, de fato, um ano depois só, né? No dia 2 de julho de 1823. Também aí, né? O dia da expulsão dos portugueses, né? De Salvador. Que foi um momento também bem emblemático que representa, de fato, aí, né? A liberdade do nosso país. Só que assim, o Brasil, na verdade, ele pagou aí 3 milhões de libras esterlinas e foi o primeiro empréstimo que nós fizemos. Tá? Então, um empréstimo para reconhecer a nossa independência. Tá? Então, a gente, na verdade, pagou pela independência. Interessante, não sei se vocês sabiam disso, mas é um fato muito curioso. E aí, gente, daí para frente são sucessivas dívidas, como a gente tinha falado aí nos vídeos anteriores, certo? Ela vai principalmente aí no período anterior você pode falar sobre até o empréstimo para se realizar a Guerra do Paraguai. O Brasil não tinha capital para isso e se endividou com bancos ingleses, né? Então, período subsequente também, né? República Café com Leite, então assim, empréstimos sendo feitos para bancos europeus, principalmente. Quando você fala no período da aula passada, a gente falou sobre Juscelino e principalmente sobre o governo militar, a gente tem aí já a figura já de dois grandes bancos internacionais que são o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, né, que eles, na verdade, eles cedem empréstimo aí para o desenvolvimento de nações subdesenvolvidas. Essa foi uma política que os americanos usaram no período do pós-guerra, pós-segunda guerra, para ter os países ao lado dele. Então, assim, se precisa de um empréstimo, de alguma coisa, a gente empresta, faz o subsídio e posteriormente vocês pagam. Como a gente tinha comentado lá passada, o grande problema que nós tivemos durante o governo militar foi a primeira e a segunda crise do petróleo. Que aí, na verdade, as taxas de juros aumentaram muito e a dívida externa brasileira ela começa, né, a dar saltos galopantes. E como a gente tinha comentado até na aula passada também, os anos 80, por isso é considerado chamado de década perdida. Porque os índices econômicos realmente eram muito ruins. Né? Em 1982 ainda, né, no governo militar, já no finalzinho, você tinha claramente ali, né, uma falência do desenvolvimento desse modelo brasileiro, na verdade, de pegar empréstimo, aquela coisa toda, você já não tinha, né,
essa situação que permitia que você continuasse pegando esse empréstimo, porque na verdade os bancos eles aumentaram a taxa de juros e cortaram investimento. Então assim, esse modelo ele acaba e o Brasil tem que ir na marra meio que se reinventar. Só que se reinventar sem dinheiro, né, gente, é algo muito difícil, né? Pra vocês terem uma ideia, em 1985, né, no final do governo militar, grande parte dessa dívida pública, não, grande parte dessa dívida era pública, porque você tinha muitas empresas, a maioria das empresas, na verdade, aí ligadas ao governo federal. Tá, a gente vai entrar um pouquinho no assunto da aula seguinte, para que a gente consiga entender um pouquinho esse processo, mas na década de 90 que começam, né, na verdade, aí os chamados processos de privatizações, né? E na época, os grandes defensores desse processo de privatização, que é a privatização que é você vender empresas estatais, né, um capital que do Estado, você vende, na verdade, para grupos internacionais, tá? São multinacionais que adquirem isso. Um dos exemplos aí mais conhecidos é o da telefonia. De fato, a telefonia ela avançou muito no período posterior, só que a gente questiona principalmente o valor que foi pago, né? Valor aí muito aquém do que poderia ser um valor muito melhor. E toda a parte, né, gente, de fiação aí, né, já para a internet já havia sido passada aí pela Telesp, principalmente aqui no estado de São Paulo. Então, assim, quando foi privatizado, esse valor não entrou na conta. Então, a empresa que adquiriu, né, ganhou aí um brinde. Que maravilha, né? Esse modelo, gente, de privatização das empresas, né? A gente fala muito no capitalismo e aí você pode achar, falar assim, professor, mas e o socialismo? Bom, o socialismo também teve problemas, né? No final lá da União Soviética. Hoje, grande parte, né, dos magnatas russos eram pessoas ligadas ao alto escalão, né, do governo soviético. Você vê o Vladimir Putin, né, você vê o dono do Chelsea, né, o Abramovich, né? Então, assim, vários russos que ficaram ricos do dia para a noite comprando empresas com preço muito abaixo do valor, né, que poderia ter sido vendida. Você pega, por exemplo, a privatização da Vale, né, valor muito aquém ao valor que poderia ter sido vendido. Então, a desculpa sempre é, não, a gente tem que vender para tirar esse ônus do Estado e pegar o dinheiro para o pagamento da dívida. Só que assim, né, gente, a dívida externa brasileira, ela vem aumentando sucessivamente. Se a gente pegar hoje, né, você fala, se, por exemplo, a dívida, o Brasil pagou a dívida externa, professor? Fala, não, o Brasil ele já consegue pagar tranquilamente as parcelas da dívida. Se o Brasil quisesse hoje pagar tudo ali à vista tal que ele deve, né, e nos valores atuais aí, né, de acordo com o site aí, o seikdata.com, nós estamos falando hoje, na verdade, em 564 bilhões de dólares, né, o valor que o Brasil deve hoje de dívida externa. Claro que assim, né, gente, você fala em dívida externa, não é só o governo que deve, né, as empresas privadas também devem, elas também pegam dinheiro emprestado, né, e, na verdade, em alguns casos, até o governo dá a garantia desse pagamento, certo? Então, é um dado interessante para a gente saber. Outro ponto interessante, gente, que a gente tem que lembrar que, assim, quando você fala em dívida pública, né, que esse é o grande problema que nós temos, a dívida pública brasileira, ela é composta pela dívida interna, tá, que estados, municípios, empresas, tanto estatais quanto particulares, têm em reais, tá? E a dívida externa, que é o preço, na verdade, atrelado ao dólar, né? Que é a moeda aí que hoje ela é a principal moeda internacional do mundo, principalmente no período pós-Segunda Guerra, né? Com uma grande vitória dos Estados Unidos, né? Um grande vitorioso, né?
principalmente por ter conseguido aumentar sua área de influência, principalmente sobre os países da Europa Ocidental. Tá? Então esse também é um dado importante para a gente lembrar. Gente, uma coisa que a gente tem que ter muito claro é assim, você fala, por exemplo, assim, a dívida externa do Brasil é alta, mas o que você precisa, na verdade, é recuperar a credibilidade no mercado. Tá? E isso foi o que o Brasil conseguiu fazer entre os anos, principalmente de 2004 a 2014. E quando você recupera isso, você consegue fazer empréstimos tanto para empresas particulares ou mesmo para o governo, com taxas pré-fixadas. Né? Claro que isso é muito melhor porque você não depende aí da oscilação do valor da taxa de juros. Então você conseguindo ter esse valor mais fixo, você consegue ter um controle maior dessa dívida. Tá? Se você fala assim, professor, mas se o Brasil quisesse pagar grande parte dessa dívida, gente, mas não compensa, porque assim, essa dívida ela vai rolando. E hoje que nós temos o nosso problema maior ainda do que a dívida externa é a dívida interna, né? Porque essa sim, de fato, é uma bola de neve. Tanto que no Brasil, gente, banco não perde dinheiro, o banco ganha dinheiro sempre. Por quê? Porque o governo está sempre atrelado a esses bancos ao longo da história. Então você pode ver. Está sempre ligado a esses bancos, por quê? Porque a dívida pública hoje brasileira também é muito, muito grande. Você tem bancos do governo que também fazem empréstimo para empresas, como o próprio BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E uma coisa interessante, hoje no site do BNDES, você entrando, fazendo uma pesquisa rápida, você consegue ver quais as maiores empresas que pegam financiamento com dinheiro público. Com uma taxa de juros muito menor do que uma taxa de juros, por exemplo, cobrada no Itaú, no Bradesco, no banco privado. Então pegam dinheiro no BNDES e aí com esse dinheiro você pode comprar, investir na própria empresa, comprar um avião, N coisas. Não é algo de interesse coletivo, é algo sim mais de interesse individual. E esse é um problema, gente? Porque assim o pobre ele não consegue a mesma taxa de juros oferecida por essa instituição num banco privado. Então esse é um problema realmente muito grande. Se nós falarmos, pessoal, na dívida pública hoje brasileira, interna mais externa, nós estamos falando de uma dívida pública estimada aí para o final desse ano entre 4 trilhões e meio de reais, tá? 4 trilhões e 500 bilhões. E aí o governo tem uma estimativa, entre 4,5 e 4 trilhões 750 bilhões de reais. Esse é o valor que o Brasil deve. E aí volto a falar, não só, na verdade, o governo, mas também empresas particulares. Tanto que multinacionais também pegam dinheiro no BNDES, gente? É uma coisa também muito interessante. Uma taxa de juros menor. Às vezes uma empresa pequena aqui no Brasil quer conseguir empréstimo, não consegue, mas as grandes empresas multinacionais conseguem. Vocês acessem lá o site do BNDES e deem uma olhadinha. Eu achei interessante fazer esse breve resumo para vocês que vocês tenham uma compreensão aí um pouco maior sobre essa questão da dívida. Uma aulinha mais rápida, mas deu para matar um pouquinho a saudade. Um beijo no coração de vocês. Bimestre terminando, aguarde os trabalhos aí de quem ainda não teve tempo, teve alguma dificuldade, tá, gente? Essa semana aí estou fechando as notas, porque o bimestre termina agora no dia 31 de julho, tá? Um beijo para vocês e é nóis!